E a gente vai ver aqui nesse texto de Ezequiel 36, a mesma promessa da nova aliança que aparece em Isaías e que também está em Hebreus no capítulo 8. Versículo 24 diz assim: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco mais uma vez nesse momento, e que a Tua palavra, o Teu Espírito, venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, absorver tudo o que o Senhor tem para nós, e que este conteúdo venha transformar a nossa vida para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Você sabe que a conversão de uma pessoa não é ato humano. Eu, como pastor, um pregador, você como um irmão em Cristo, você não tem esse poder de converter alguém. Você pode fazer a sua parte, você prega a palavra, você se aproxima, mas a conversão, ela é um ato exclusivo de Deus. A regeneração, o fato de nós nascermos de novo, sermos regenerados, gerados outra vez, né? Ou seja, do Espírito, a gente já teve o nosso nascimento biológico, mas essa regeneração agora é o nascimento do Espírito. Isso é obra de Deus na nossa vida, é um ato dele. É Deus quem converte, é Deus quem regenera. E se você é servo de Deus, se você é crente, e você está aqui nessa manhã como servo de Deus, você sofreu essa ação regeneradora do Pai. Foi Deus que fez essa obra na sua vida. Aqui nesse texto, fala do chamado. O texto diz: Tomar-vos-ei de entre as nações, vou congregar vocês, aspergirei água pura sobre vocês. E quando eu fizer isso, vocês ficarão purificados, diz o texto. O que significa isso? Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O que significa isso? Significa o lavar regenerador do Espírito Santo. E não há regeneração sem o sangue, porque é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Mas aqui no texto, eu quero gastar um tempinho a mais com vocês aqui, nesse versículo 26 e 27, que diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês espírito novo. Então, vamos raciocinar. A primeira coisa que o Espírito Santo faz ao nos purificar, a primeira coisa que o Espírito Santo faz ao nos regenerar, é mudar o nosso espírito. Ele diz: eu vou colocar um espírito novo dentro de você. Então ele está mudando o nosso espírito. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, é a vida de Deus. Nós fomos unidos a Cristo. Então, veja, Deus muda o nosso espírito. Ou seja, à luz de 1 Coríntios capítulo 2, nós deixamos de ser um homem natural e passamos a ser um homem espiritual. Mas ele diz outra coisa importantíssima aqui. É que além de mudar o nosso espírito, ele também faz um transplante no nosso coração. Ele vai nos dar um espírito novo e ele vai nos dar um coração novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, Deus mudou o seu coração. Deus mudou o seu espírito quando Ele passou a habitar em você.
Nós não podemos ser habitação do Espírito e ser a mesma coisa que nós éramos antes. Porque ele mudou. Quando o coração muda, tudo muda. Quando o Espírito muda, tudo muda. A mente muda, a mentalidade muda. As disposições mudam. Tudo se fez novo. Mas veja no texto, versículo 27, e é aqui que a gente vai gastar um tempinho a mais. Porei dentro de vós o meu Espírito. Eu vou colocar dentro de você o meu Espírito. Você vai ser receptáculo do meu Espírito. Santuário do meu Espírito. Morada do meu Espírito. O que significa isso? Significa que a partir do momento em que eu sou regenerado, a partir do momento em que eu nasci de novo, nasci agora de Deus, nasci do Espírito, a partir do momento em que eu sou convertido, eu passo a ser a habitação de Deus. Habitação de Deus. Ou seja, o Espírito Santo mora dentro de mim. Amém? Amém. A pergunta que eu faço para você é: isso faz alguma diferença para você? Sim ou não? Sim. Faz alguma diferença na sua vida isso? Saber disso, compreender isso, entender que isso é uma verdade absoluta? Outra pergunta que eu faço para você: por que Deus fez isso? Por que Deus olhou para você, regenerou você, converteu você? Ele olhou para você e colocou em você o Espírito dele, o Espírito Santo. Qual foi a intenção de Deus ao realizar essa obra sobrenatural na sua vida? Porei dentro de vós o meu Espírito. Quando você vai para Atos capítulo 2, você vai ver Pedro, ele prega um sermão no poder do Espírito Santo. Lá no versículo 37 ele diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Agora que nós ouvimos a palavra, agora que nós ouvimos o Evangelho, o que a gente tem que fazer? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão, para a purificação dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom, vocês vão receber o dom. Essa palavra dom, no grego, dorian, significa a pessoa do Espírito. Agora vocês vão receber o dom, vocês vão receber a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, a partir do momento em que você é convertido pelo Espírito Santo, você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Isso muda alguma coisa na sua vida? Não? Sim. Em João 14, Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Ele também vai chamar o Espírito Santo do Espírito da Verdade. Ele chama o Espírito de Espírito Santo. Mas no versículo 17 de João 14, ele diz assim: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco. O mundo não conhece. Por isso que o mundo não entende muitas coisas da igreja, do povo de Deus. Porque eles não conhecem, mas vocês, diz o texto, vocês conhecem, e ele estará em vós. Veja que o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, Jesus Cristo enviou para habitar em nós, para morar em nós. E ele continua: vós o conheceis, porque ele habita convosco, e ele estará em vós para sempre. Ele não vai estar com você hoje, amanhã ele vai estar fora de você, e aí em julho ele volta para você, mas agosto você não foi um bom crente, então ele saiu de você, mas em setembro você se levantou, ele voltou para você. Não, ele estará em vós para sempre. Uma vez que você foi selado pelo Espírito Santo, ele está com você para sempre. Vocês são a habitação do Espírito Santo. Isso muda alguma coisa na sua vida? Muda tudo, né, gente? Se eu tenho o Espírito Santo,
significa isso do ponto de vista da resiliência? Se eu tenho o Espírito Santo, o que significa isso do ponto de vista da perseverança? Significa tudo. Se eu tenho o Espírito Santo, o que significa isso do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista do processo de santificação? Se eu tenho o Espírito Santo, o que significa isso no ponto de vista do testemunho que eu preciso dar ao mundo? Se eu tenho o Espírito Santo, o que significa isso? Sob o ponto de vista da luta contra o pecado, significa tudo. Que diferença o Espírito Santo está fazendo na sua vida, na sua rotina? Quando você lida no seu casamento, quando você lida na relação com seus filhos, quando você lida com os desafios na sua família, no seu lar, quando você lida com a escassez, com o desemprego, com a enfermidade, com a sua relação profissional, no seu trabalho. Se você tem o Espírito Santo, que diferença isso vai fazer na sua vida, na sua relação com tudo aquilo que você está conectado? Efésios capítulo 1, o primeiro benefício do Espírito Santo a morar em nós, no ato da conversão, no ato da regeneração, porque é ali que ele vem, é ali que ele se manifesta, é ali que ele passa a habitar em nós. Nós passamos a ser selados e penhorados por esse Espírito, de tal maneira que a habitação do Espírito Santo faz com que eu não seja mais o mesmo. Ser a habitação do Espírito Santo faz com que a minha vida passe a ser a vida de Deus e não mais a minha vida. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter firmeza nisso, porque o mundo, as circunstâncias, constantemente estão querendo nos desfigurar ou nos desconfigurar. E a gente, sem perceber, vai se amoldando ao mundo. E a gente, sem perceber, vai indo na onda do mundo, vai sendo levado pelas circunstâncias. E basta um problema aqui, outro ali, e nós já estamos respondendo da mesma forma que uma pessoa mundana responde. Da mesma forma que uma pessoa sem o Espírito Santo lida. São expressões. A nossa vida parece, às vezes, que está dentro de uma máquina de lavar, e nós somos sacudidos de um lado para o outro pelas pressões da vida. E eu preciso lembrar o tempo todo isso. A minha vida já não é mais minha, mas agora ela é vida de Deus. Claro, eu tenho que reagir, eu tenho que agir, reagir, eu tenho que resolver. Eu não posso ser um bobo. Mas eu sou a habitação do Espírito Santo. E isso precisa fazer alguma diferença na minha vida. Ou fazer toda a diferença na minha vida. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Efésios capítulo 1 e 13, diz: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Romanos capítulo 8, eu insisto nisso porque eu quero deixar bem claro para você. Apóstolo Paulo fala de uma maneira tão forte em Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito Santo habita em vós. Se realmente você é morado do Espírito, você não está na carne, você está no Espírito. Então, é aquela história quando o amigo vem falar: pastor, mas a carne é fraca, né? Mas a carne é fraca mesmo. Mas a carne ser fraca não pode ser uma desculpa para a gente pecar. Saber que a carne é fraca tem que ser um motivo para você consagrar a sua vida constantemente e fortalecer o espírito. Certo? Então ele diz, Romanos 8 e 9, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não adianta dizer que é de Deus, se não tem o Espírito Santo. E não adianta dizer que tem o Espírito Santo,
se você não produz fruto do Espírito. Porque você não é habitação do Espírito Santo só porque você diz ser. Você não é um pecador arrependido só porque você se autodeclara assim. É necessário que agora você produza fruto do arrependimento. Você vai mostrar com as suas ações que você é um pecador arrependido. Amém, irmãos? Então, você é de Cristo. Você é de Cristo. E a prova que você é de Jesus é que o Espírito Santo habita em você. Você está selado. Você está marcado. Você foi penhorado como propriedade exclusiva de Deus. Você crê nisso? Você é de Deus. Agora, se você não tem o Espírito Santo, eu lamento informar que você não é de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo, e você recebe o Espírito Santo no ato da conversão, no ato da regeneração, no momento em que você crê no Evangelho, para a sua salvação, então você é selado. Você recebe o dom. Você recebe a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em você. Quais são as consequências disso? Quais são os desdobramentos disso? A primeira coisa que Ezequiel vai nos ensinar, e Paulo vai confirmar, diz assim no versículo 27. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei. Então veja, é você que faz ou é Deus que faz? É Deus que faz. Eu porei dentro de vós o meu Espírito e farei. Então é o Espírito quem faz, é Deus quem faz. O quê? Que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, olha bem, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, além de nos dar esse senso de propriedade, de nós entendermos, sermos convictos de que nós somos de Deus, o Espírito Santo nos leva a uma vida de obediência. Eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito e eu vou fazer com que você siga a minha palavra. Ele coloca em nós, em mim e em você, ele nos leva a uma vida de obediência. Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas por mim mesmo eu não consigo. Toda a inclinação do homem é para o mal. Se sair o Espírito Santo da sua vida e deixar você na caminhada, toda a sua inclinação vai ser ações que vão te afastar cada vez mais de Deus. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Não consigo por mim mesmo. Eu preciso de ajuda para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus. Quero fazer, eu quero ser obediente a Deus, eu quero seguir a palavra de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer o que é certo fazer, mas eu não tenho poder para efetuar. Em mim mesmo, eu não tenho esse poder. Ele conclui em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele vai entrar em Romanos capítulo 8. E ele vai dizer, agora pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então veja, o Espírito Santo ele foi colocado dentro de mim, o Espírito Santo foi colocado dentro de você, nós somos a habitação do Espírito Santo. Eu sou, você é, e para que nós somos a habitação do Espírito Santo? Para que o Espírito Santo, no poder dele, nos capacite a obedecer a Deus. Deus sabe, ou sabia que você, se você o recebesse, se você
estivesse na presença dele, se você reconhecesse ele como o Senhor da sua vida, somente isso, você ainda assim estaria sem capacidade para obedecê-lo. Mas como a obediência é um ponto fundamental, estrutural da sua caminhada com Deus, ele falou, olha, vem cá, eu vou colocar em você o meu Espírito Santo. E porque o meu Espírito Santo está dentro de você, ele vai te capacitar a ser obediente a mim até o fim. Então não tem desculpa para viver uma vida de desobediência a Deus. Quem vive se desculpando, desobedecendo, vivendo uma vida de desobediência, talvez não tenha o Espírito Santo. Porque ele se move em nós, ele habita em nós. E ele, o papel dele, um dos papéis do Espírito Santo é nos capacitar a viver uma vida de obediência a Deus. Então antes, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas e agora? O bem que eu quero fazer, eu consigo. E por que eu consigo? Porque o Espírito Santo me dá poder para conseguir. O Espírito Santo me dá poder para viver essa vida que glorifica a Deus. Amém, irmãos? É para isso que o Espírito Santo está dentro de nós, para nos conduzir à verdade, para nos ajudar, para nos dar poder para obedecer. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. E essa é a grande luta. Todos sabem que tem que fazer o bem, mas não fazem. Porque não está entendendo que nós só vamos fazer no poder do Espírito Santo. Pastor, eu tentei, mas não consegui. Pastor, eu tentei, mas eu caí. Pastor, está difícil. Pastor, eu não estou conseguindo. Porque está tentando com as próprias forças. Porque a partir do momento que você recebeu o poder de Deus, ou desfrutar desse poder que você já recebeu, você consegue. É no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um poder muito grande, não somente para dar vida àquele que está morto espiritualmente, como também para mortificar a nossa carne. Olha que interessante o poder do Espírito Santo. Ele dá vida ao que está morto e ele também mortifica o que está vivo. Então tem coisas que estão bem vivas em nós que precisam morrer. E o Espírito Santo mortifica. Da mesma forma que ele nos dá vida quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Romanos 8,13 diz, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viver pelo Espírito, mortificardes o efeito do corpo e vivereis. Se você viver de acordo com a sua carne, você está caminhando para a morte. Mas se você viver no Espírito, você vai mortificar o efeito do seu corpo e você vai ter vida abundante. O Espírito Santo nos dá força, irmãos. O Espírito Santo nos dá vida. Ele foi colocado dentro de mim, ele foi colocado dentro de você. Como eu disse, não apenas para nos revitalizar, mas também para matar a nossa natureza pecaminosa. O Espírito Santo foi colocado dentro de você para matar os seus desejos pecaminosos. E você só vai conseguir vencer a sua carne no poder do Espírito Santo. Não tem outro método, não tem outra maneira, outra forma. Significa que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para vivermos uma vida de obediência. E a obediência só é possível não somente conhecendo o que é certo e o que é errado, mas a obediência só é possível mortificando aquilo que é o velho homem. O que significa velho homem? O velho homem não é um homem de 90 anos de idade. O velho homem são os nossos desejos pecaminosos. Isso é o velho homem. Ele precisa ser desnutrido cada vez mais. E o novo homem, que é a vida no Espírito Santo, precisa ser nutrido, alimentado cada vez mais. Olha, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quanto mais você anda no Espírito, mais você enfraquece o desejo da carne.
Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, em outras palavras, dentro de nós existe um campo de batalha. O campo de batalha não é no seu pé, não é no seu abdômen, não é no seu braço, no seu peito. O campo de batalha acontece dentro da sua mente. Ali há um campo de batalha. É ali que a carne vai querer o tempo todo impor a vontade dela. O tempo todo você está sendo... A carne está tentando convencer você de fazer algo que não agrada a Deus. Mas é também no mesmo lugar em que o Espírito Santo está nessa luta, fazendo com que você seja conduzido à verdade, à vontade de Deus. Então ouça, amados irmãos, ser habitação do Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, é algo que Deus fez para que possamos vencer o pecado na nossa vida e viver uma vida de obediência a Deus. E esse campo de batalha é a nossa mente, esse campo de batalha é o nosso coração, constantemente. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, sabe o que Paulo diz? Foge da impureza. Se ele manda você fugir, é porque é algo que você não tem que ficar... É algo que você não tem que ficar tentando lidar com aquilo, com a impureza. A Bíblia não manda você resistir à carne. A Bíblia manda você fugir. A Bíblia manda você resistir ao diabo. Mas da carne, não resiste não, foge. E Paulo vai dizer, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade está pecando contra o próprio corpo. Vocês estão esquecendo, diz Paulo, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ele habita em vós, o qual tem de parte de Deus, e não sois de vós mesmos. Ele prossegue, você foi comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Seu corpo não é teu, ele é de Deus. O nosso corpo foi comprado por um alto preço. E nós precisamos glorificar a Deus através do nosso corpo. Então, o que o nosso corpo é? Santuário do Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, fez morada em nós para nos capacitar, para nos ajudar. Ajudar em quê? Nesse processo da nossa vida, nesse processo de lutar, nesse processo de vencer, nesse processo de mortificar a nossa natureza pecaminosa, nesse processo de buscar viver uma vida de santidade, de santificação. Não tem outro caminho, não tem outra porta. O Espírito Santo foi colocado em nós não só para vivermos uma vida de obediência, uma vida de vitória sobre o pecado, mas ele foi colocado em nós também para nos guiar a toda a verdade. Foi colocado em nós para nos dirigir. Então não existe essa de crente perdido, de crente desorientado. Se você é habitação do Espírito Santo de Deus, se você está fortalecendo o Espírito em você, Deus vai dar discernimento a você. Você sabe que já teve vezes de você tomar uma decisão e você buscar uma direção de Deus, e naquela hora Deus fala, olha, não faça isso. E você não fez, e lá na frente você viu que foi a melhor decisão que você tomou. Teve momentos de você tomar uma decisão e você tomou, você fez, e lá na frente o Espírito Santo mostrou para você que foi a melhor decisão que você tomou, você fez. Você foi guiado. Você foi dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o papel também do Espírito Santo em nós.
nos dá discernimento, fazer você enxergar aquilo que o homem natural não consegue, fazer você ver aquilo que ninguém está vendo. Mas com os olhos espirituais você consegue ver, porque Deus abriu os olhos do seu coração, os olhos do Espírito. Amém, irmãos? Em Romanos 8, versículo 14, Paulo vai usar um argumento para dizer, olha, se você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, a prova de que você realmente é filho de Deus, qual é a prova? Que você é guiado pelo Espírito. Ele vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Como é que Deus nos guia, irmãos? Como que Deus guia o seu povo? Como que Deus guia a sua vida? Através do quê? Mas como que o Espírito Santo vai atuar na sua vida? Qual o papel do Espírito Santo? Através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Será que você consegue andar no escuro? Você consegue, vai avançando e tropeçando, vai caindo, se machucando, levantando, dá um breu. A não ser que você conheça muito bem o lugar onde você está, você ainda tem que tatear para chegar lá. A palavra de Deus é que vai guiar você. E o Espírito Santo vai te guiando à medida em que você vai acessando a palavra. Amém, irmãos? A palavra de Deus dá rumo à nossa vida. Dá propósito à nossa vida. Ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo é ter o Espírito Santo dirigindo a nossa vida. Ter uma vida no controle de Deus é ter Deus controlando a nossa vida. Então não sou mais eu quem controlo, porque na verdade a gente quer controlar o tempo todo. E a gente sofre. Principalmente quando você está numa situação de pressão. Principalmente quando você está numa situação em que você sabe que administrar aquilo é difícil. A nossa natureza é tentar controlar aquilo ao máximo. Exatamente para não perder o controle. Mas a gente só perde. A gente precisa aprender que Deus é quem tem que estar no controle de tudo o tempo todo. Porque só nisto nós vamos ter paz. Então, não é mais o que eu quero, mas é aquilo que o Espírito Santo quer. E é esse Espírito que me guia. É esse Espírito que me dirige, que me orienta. O próprio Espírito fez morada em mim para sempre. E Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ele vai testificando com o nosso espírito. Ele vai confirmando. Ele vai te dando essa alegria, a alegria da salvação. Ele vai te mostrando aqui e ali que você é filho de Deus, você foi selado, você foi penhorado, você foi comprado, você foi marcado para sempre, propriedade exclusiva de Deus. Isso vai sendo confirmado no nosso espírito. Que coisa linda. Porque não basta você saber a Bíblia toda. Não basta você ter lido a Bíblia 10 vezes. Não basta você saber as profundezas das verdades teológicas. Ser um teólogo, um PhD em Bíblia. Porque o que nós sabemos do Espírito Santo é muito teórico. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele colocou em nós um espírito novo. Ele passou a habitar dentro de nós. Ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. É como se ele atestasse em nós, dentro de nós, quem nós somos. E isso é importante. Isso é fundamental.
Mas não é importante para que nós sejamos um crente super espiritual. Eu não sei se você conhece algum crente super espiritual. Ele é quase um semideus. Mas saber que o Espírito Santo habita em nós nos guia, e nós somos marcados pelo Espírito Santo é importante, para quando o pecado vier, para quando o pecado bater a sua porta, para quando as lutas assediarem o seu coração e a sua mente, o Espírito Santo vai chegar e vai dizer: filho, filha, eu estou com você nas suas fraquezas. Olha que importante é você saber que é a habitação do Espírito Santo. Não é para que você saia rodopiando, mas é que quando a pressão vier para te afastar de Deus, ou fazer com que você siga o seu próprio caminho, sua própria carne, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido: não faz isso, isso é errado. Faz aquilo, aquilo é certo. Filho, não fique prostrado, eu estou com você. Louvado seja Deus. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. Suas fraquezas não são desculpas para você pecar. Suas fraquezas são motivos para você glorificar a Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas tentações? Quais são? O Espírito Santo foi colocado dentro de você para te ajudar diante delas. O Espírito Santo foi colocado dentro de você para fortalecer você diante das suas fraquezas, para você não cair. Suas fraquezas não são desculpas para você cair. Suas fraquezas são motivos para você lembrar: o Espírito Santo foi colocado dentro de mim para me fortalecer nas minhas fraquezas. Eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. E Ele está comigo. Ele está comigo para me fortalecer, para me capacitar. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente disso. A gente está vivendo um dia difícil demais. A gente está vivendo tempos complicados demais. Não vai ficar de pé diante das dificuldades que estão acontecendo e por vir. Não ficarão de pé os crentes que não são cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é fundamental. Fundamental. A gente vive tempos difíceis e o cerco está apertando. Que ser cheio do Espírito Santo vai ser premissa para nós prevalecermos. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus pôs o Espírito Santo dentro de nós. E Ele quer que sejamos obedientes. Ele vai cumprir a lei dentro de nós. Ele vai nos dirigir, Ele vai nos guiar, Ele vai nos orientar. Ele vai fazer tudo isso pelo Espírito dEle que habita em nós. Ele constantemente vai testificar quem nós somos. Ele constantemente vai nos mostrar o que devemos fazer, a hora de avançar, a hora de parar, a hora de recuar. Ele é o nosso companheiro inseparável. Ele é o nosso consolador de todas as horas, em todos os momentos da nossa vida. Amém, irmãos? Nós precisamos nos colocar diante de Deus e diante do Espírito Santo e conversar com Ele, porque Ele foi colocado dentro de nós para nos ajudar. Você não está sozinho nessa caminhada da vida. Todos nós, quando pecamos, temos uma desculpa. Todos nós, quando pecamos, temos um argumento. Já falei sobre ele. Senhor, a carne é fraca. Tu sabes, Senhor. Hoje a gente vive nesse contexto assim: ah, pastor, Deus conhece o meu coração.
Acabou. Ponto final. Ah, pastor, só quem me julga é Deus. Ah, é só Deus que julga você? E isso não te põe medo, não? Saber que é Deus que julga? Porque das pessoas a gente esconde, mas de Deus não. A carne é fraca? Sim, já sabemos disso. A carne é fraca mesmo. Mas Deus colocou o seu Espírito Santo em nós para que eu e você não tenhamos desculpas na hora de pecar. Senhor, tu sabes, a carne é fraca. Eu sei, meu filho, mas o Espírito Santo está aí. Você fala o que disso? E eu quero, irmãos, encerrar falando da importância do Espírito Santo dentro de nós. Por que ele habita dentro de nós? Existe algo interessante, Paulo expõe isso em 1 Coríntios 12, versículo 2, dizendo: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Você, quando não tinha compromisso com Deus, você era guiado por qualquer coisa. Era como uma folha seca quando bate um vento. Não sabe nem para onde vai. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quero finalizar dizendo que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para nos dar uma vida de adoração. Tira da sua cabeça essa ideia de que você, que somente a igreja é o lugar para que você adore a Deus. A gente não vive essa ambiguidade, essa dualidade. A gente não tem essa vida dupla. Você tem que ser um adorador aqui na igreja, você tem que ser um adorador dentro de casa, você tem que ser um adorador no seu trabalho, você tem que ser um adorador nos seus momentos a sós. Você tem que ser, é a sua essência. É o seu oxigênio, é o que faz você respirar, seja onde for. João 4, 23, Jesus disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Filipenses 3:3, quando Paulo vai descrever a sua experiência, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Será que existe adoração na carne? Pastor, o irmãozinho ali estava adorando, mas ele estava adorando na carne. Gente adorando e pecando sem nenhum problema. Está tudo bem. A gente vive nesse contexto de mundo hoje, né? Agora mesmo uma artista que era crente, abandonou a igreja, foi para a prostituição, depois abandonou a prostituição, voltou para a igreja, fez as pazes com a igreja e agora chegou na conclusão: eu vou continuar na igreja e na prostituição. Aí fez um anúncio público: quem quiser vai para a boate e tal que eu estou lá. Mas e a igreja? O que tem igreja, gente? Eu estou na igreja, ué. O que importa é o meu coração com Deus. Prostituição à parte. Será que às vezes a gente também não é assim? Não importa o que as pessoas falam, não importa nem o que a Bíblia diz, o que importa é o meu bem-estar. A teologia da prosperidade mudou a sua máscara agora, o seu produto. Porque até então a teologia da prosperidade cativava as pessoas pelo dinheiro. Então vem para Jesus que você vai ser rico. Agora o produto da teologia da prosperidade é a alegria. Vem para Jesus que você vai ser feliz.
Então agora o que importa é ser feliz. Se eu estou sentindo bem-estar, está tudo bem. E a gente vai sendo enlaçado, as armadilhas vão sendo colocadas diante de nós. E a Bíblia diz que naqueles dias, e nós estamos vivendo aqueles dias, esses ventos de doutrinas, esse esfriamento do amor, alcançaria o coração de quase todos. Enganaria, se necessário fosse, até os crentes. Então, se você pensa que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. A verdadeira adoração, ela é produzida pelo Espírito Santo. Não é produzida pela igreja. Não é produzida pelo louvor da igreja. Não é produzida pelo pastor da igreja. É o Espírito Santo quem produz a verdadeira adoração. É o Espírito Santo quem faz de mim e de você sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. O Espírito Santo é quem produz em nós a verdadeira adoração. Ninguém pode dizer, diz o texto, Jesus é Senhor verdadeiramente, se não for pelo Espírito Santo. Já pensou nisso, irmãos? Você é santuário do Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você para que você seja um adorador contínuo. A chama precisa estar ardendo constantemente no teu coração, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não há lugar, não há ambiente, não há espaço, não há dia, qualquer momento, qualquer horário, qualquer lugar, onde você estiver, você é um adorador do Deus vivo e poderoso. Você tem essa responsabilidade, esse privilégio, essa alegria, mas essa grande responsabilidade. Eu encerro com Lucas 11:13, o ensino de Jesus sobre oração. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ora, se vocês que são maus gostam de dar coisas boas para os filhos de vocês, imagina Deus que é bom, vai te dar tudo se você pedir a Ele o Espírito Santo. Todos os comentaristas bíblicos, todos os exegetas, têm o mesmo consenso quando chega aqui, que todo o filho que ora ao Pai já tem o Espírito Santo. Mas nós precisamos mais do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Nós precisamos do transbordar do Espírito Santo na nossa vida. Do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Você pode dar o nome que você quiser, para você entender que você tem que ser cheio, você tem que ser transbordante, de tal forma que não haja espaço na tua vida para mais nada, senão para o Espírito Santo. Para obedecer, para mortificar a carne, para viver como filho. Nós não podemos esquecer a nossa identidade. Nós somos filhos. Para que você viva com essa identidade, para que você viva com direção, para que você viva com sabedoria, para que você viva dando testemunho em adoração a Deus. Amém, irmãos?